toda essa dificuldade, teve força ou de situação bacana para ir para a Europa? Você foi para a Itália para se prostituir? Que eu não tinha possibilidade. Quem diria que eu ia um dia andar de avião? Um dia eu seria uma chefe de cozinha de um restaurante em Orlando. Na minha visão, na minha ótica humana, eu não tinha possibilidade, mas eu tinha uma fé, uma força de lutar. Eu não vou te falar que vai ser fácil, porque nada na vida é fácil. Mas eu vou te falar que se você quiser, e se Deus quiser, além de você, acontece. Rosilane, você é de onde do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. E faz quanto tempo que você saiu do Rio de Janeiro? Vai fazer 22 anos. Mas antes de você me contar a sua história, Rosilane, eu gostaria de saber como era a sua vida no Brasil. Bom, Joana, eu vim de uma criação, de uma simplicidade muito grande, né? Eu fui criada com a minha avó, minha tia, porque a minha mãe foi para um segundo casamento e ela não teve condições, né, de criar eu e a minha irmã, por não sermos filha do meu padrasto. Então, a opção que ela teve foi deixar a gente com a minha avó, com a minha tia. Então, praticamente eu fui criada um pouco, como fala no ditado popular, um pouco de del em del, assim. Sim. Com tia, com a avó, com família, com uma família emprestada, aonde a minha mãe podia deixar e tinha confiança de deixar eu e minha irmã. Esse del em del eu costumo chamar pelo menos pra minha vida, que eu nasci sem eira e nem beira. Sem eira e nem beira, é. Esse era o seu caso. Isso. E você de qual bairro do Rio de Janeiro? Eu era de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, um bairro Isso. bem complicado. Bem. Mas aí você passou toda a sua infância nesse de del em del, toda a sua adolescência, e como que você, com toda essa dificuldade, teve força ou de situação bacana para ir para a Europa? Você foi para a Itália para se prostituir? Não, eu fui com a minha família, eu já era casada e tinha uma filha. Ah, você foi já era casada então. Era. Bom, foi assim, né? Eu também gostaria de citar assim, que a minha mãe pegava também a gente alguns períodos, né, para ficar com ela. Mas Sim. aí, quando surgiu o problema, ela, de novo, levava para casa de alguém. E assim foi passando. E chegou um período que eu fiquei bem cansada da vida, né? Devido a essa falta de estabilidade, o querer também estar mais com a minha mãe. E aí, quando foi com 17 anos, a minha mãe se separou e levou eu e a minha irmã para morar com ela. Você teve problema de falta de comida dentro de casa? Tinha. Então, minha mãe passava muita necessidade. E eu comecei a ir para a igreja, porque a minha avó e a minha tia me davam uma doutrina, né, cristã. Uhum. E eu comecei a ir para a igreja e falava assim, no meu íntimo eu falava da minha forma com Deus, né? Que eu não aceitava aquela vida para mim, que eu tinha muitos sonhos e eu queria que Deus mudasse a minha história se Deus existia. Eu falava isso porque naquele momento eu não tinha muita possibilidade, passava muita necessidade. Então eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava, ia para a igreja, aí me casei, continuei, né? Trabalhava e cuidava da minha filha, do meu marido. Mas sempre eu tive um sonho de coisas maiores, né? E quando você casou com seu marido, a sua situação financeira continuava a mesma? Não tinha melhorado assim? Ou já melhorou quando você casou? Não. O que melhorou foi porque antes eu sofria sozinha. E casada eu passei a ter uma pessoa que era meu marido, um homem bom, que cuidava de mim, que era um chefe de família. Mas também a nossa situação financeira também não era boa. Então, sempre eu precisava de trabalhar e ajudar ele um pouco, né? E como entrou a Rosilane cozinheira? Ela começou no Brasil, então? A minha avó era mineira, a que Sim. me criou muitos anos da minha vida. E a minha avó plantava muito, tinha muita coisa assim, praticamente nós comíamos muito o que dava, né? Era a época da batata, a gente comia bastante batata. Uhum. A época do tomate era assim. E ela cozinhava muito e eu ficava do lado da minha avó conversando com a minha avó e aprendendo com a minha avó a cozinhar. E quando eu fui morar com a minha mãe, eu falei com a minha mãe, por que a gente não começa a fazer alguma coisa para fora?
Aí nós fazíamos esse ovo de Páscoa, festa, a minha mãe fazia bolo, a gente fazia salgado, decorava assim coisas simples, né? Mas eu não era assim, não tinha uma formação mesmo, mas eu já tinha um dom. Eu gostava da cozinha, eu tinha já no meu coração, eu gostava de criar, eu gostava com coisas poucas, né? Com poucos utensílios de cozinha, eu fazia uma comida bem feita e assim dentro do meu coração eu gostava de cozinha. E a minha mãe começava a fazer festa comigo, mas eu não era uma cozinheira profissional naquela época. Só fazia mais festinhas mesmo. E você casada com uma filha, foi para onde? Eu casada e como tudo começou, né? Isso. Para mim ir para fora do país. Eu morava em Belfor Roxo, eu tinha uma igreja que eu estava pastoreando. Sim. E eu recebi uma palavra de uma pessoa que orava, profeta, e disse para mim que Deus ia me levar para as nações, para fora do país. E que ia me dar os Estados Unidos como minha nação, como um país para mim morar. Quando eu recebi essa palavra, eu pensei um pouco que ri, né? E pensei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pegar o trem, não tenho dinheiro para pegar nenhum ônibus. Às vezes eu tinha que andar a pé no supermercado e tudo. E eu pensava, como que eu vou pegar um avião e vou para um país que todo mundo quer ir? Naquela época, eu te falo assim, de 22 anos atrás, o sonho de um brasileiro, onde eu morava pelo menos, era de ir para os Estados Unidos. Era Porque Estados Unidos o ou sonho Itália. americano, né? Aquela coisa de, vou pra lá, tem uma árvore de dinheiro, vou ficar rica. Ou rica, ou pelo menos vou sair da miséria que eu vivia do Brasil. Era isso? Era isso. As pessoas tinham esse sonho. E eu também gostava dos Estados Unidos, por causa que eu ouvia falar muito da Disney, eu via pessoas que iam. Mas se o meu sonho, veja bem, Rosilene, eu também sempre sonhei, eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu sempre sonhei e acreditei muito em mim. E como que você conseguiu esse dinheiro para você sair de casa? Bom, nós pegamos uma casa aqui, meu marido, nós tínhamos na ladeira dos Tabajara, porque meu marido ele era de Copacabana, mas ele morava na ladeira. Mas era um rapaz assim que não bebia, não fumava, mas ele nasceu e foi criada no morro. Ele era do morro. E eu conheci ele numa festa em Nova Iguaçu. E casei e a vida seguiu. Então, o meu marido, quando eu recebi essa palavra, como começou? Nós tínhamos uma igreja, mas tínhamos que comprar o local da igreja. E não conseguia. Aí, uma pastora, minha amiga, foi conversando, falou para mim que era o tempo de eu ir para fora do país. Eu falei, então eu vou e vou comprar o local, o terreno da igreja. Eu pensei mais na obra de Deus, né? E comecei a ir no consulado americano. E quando eu cheguei lá, o guarda disse para mim, senhora, não tenta o visto hoje está negado. Todos os vistos que está indo pedir está sendo negado. E a senhora vai perder o seu dinheiro. Porque acho que ele olhou para mim, viu a minha simplicidade e pensou, coitada, ela vai dar o dinheiro e vai perder, que era para 3 pessoas. Então eu peguei e saí, fui numa agência. Fui numa agência tentar ir pela agência, que eu queria vir. Aí a moça da agência disse para mim, por que a senhora não vai para a Itália? A Itália precisa muito da palavra de Deus, a Itália não pede visto. Ela abriu um mapa e me mostrou uma bota, que era o mapa da Itália, o formato de uma bota. E aquilo aí eu não conseguia ouvir. Eu ouvi, mas não escutei, como eu falo. Eu não botei no coração aquilo. Só que toda a palavra que eu tinha recebido é que eu ia vir para os Estados Unidos, mas primeiro eu ia para um país que ia ser a ponte para os Estados Unidos. Mas eu não, naquele momento eu não lembrava da palavra que eu tinha recebido. E continuei indo. Só que todo lugar que eu ia, Joana, me falava assim, por que você não vai para a Itália? Aí eu entrei meio que em confusão, porque eu estava no meu coração nos Estados Unidos. Aí fui para casa da minha mãe. Fiquei 2 semanas orando e conversando com a minha mãe, dizendo, mãe, eu sinto que eu tenho que ir embora do Brasil. Eu quero crescer, eu quero mais. Tanto no ângulo espiritual da obra de Deus, como no meu profissional. Mas todo lugar que eu vou para tentar fazer o modo de eu ir para os Estados Unidos, as portas estão fechadas. Aí eu comecei a ouvir um louvor da Ludmila Ferbe, que falava os sonhos de Deus. E eu fiquei ouvindo aquele louvor e chorando.
Quando eu levantei, que eu olhei para o céu para fazer uma oração, falar com Deus, tu és o Deus das nações. Tu és o Deus que tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Se o Senhor tem um propósito de ir para os Estados Unidos, o Senhor vai abrir essa porta. E se não for, qual for o país que o Senhor tem, o Senhor me mostra. Aí eu olhei para o céu, parece uma utopia, né? Mas não foi. Quando eu olhei para o céu, tinha uma nuvem que tinha o formato de uma bota. Quando eu olhei para a nuvem, eu falei assim, nossa mãe, a nuvem é o formato de uma bota. Naquela hora, me acendeu uma luz na minha cabeça. Eu falei, o país que tem o formato de uma bota é a Itália, mãe. Então ali, naquele momento, foi uma coisa assim, que foi um sobrenatural para mim, foi uma mensagem de Deus. Então, eu comecei a ver tudo para ir para os Estados Unidos, para a Itália, e fui para a Itália com uma pessoa que disse que ia me ajudar na Itália e me receber, e quando faltava 2 dias, ela disse que não ia mais poder me receber. Aí eu disse pro meu marido, disse, agora, bom, não falei não, eu não me lembro, não falei com meu marido isso. Eu guardei no coração, falei, eu vou, porque eu já comprei a passagem, eu já vi tudo, agora eu tenho que ir. E fomos. Quando eu cheguei no avião, meu esposo acabou de almoçar, eu falei pra ele assim, André, eu tenho que te falar uma coisa. A moça que ia esperar a gente lá não vai mais. Ele falou, o quê? Eu falei, sim. E quem vai esperar a gente? Falei, Deus. E fui. Quando chegamos lá, saímos, foi toda uma história. Ficamos no aeroporto, 2 dias dentro do aeroporto. Aí eu conheci uma moça que veio e falou assim, lei parla italiano? Aí eu falei assim, não, eu não entendo. Ah, você é brasileira? Sim, eu sou. Aí puxou o assunto comigo, ela estava com uma cachorrinha e disse assim que não pôde embarcar, porque a cachorra não tinha o libreto sanitário dela, que no caso é as vacinas. E começou a fazer perguntas e eu falei, né, a minha história. Ela disse, se eu não tivesse ido embora pro Brasil, eu ia te dar abrigo, porque eu gostei muito de você. Mas você conhece alguém aqui? Eu falei, eu conheço um rapaz que tem mais de 10 anos que veio, mas eu nunca mais tive contato. Aí ela me perguntou quem é, eu falei, o nome dele é Luizinho. Ela disse, você é de Nova Iguaçu? Eu falei, sou. Eu também. Luizinho, o cabeleireiro. Eu falei, sim, o cabeleireiro. Ele falou assim, mãe Luzi. Ele é mãe dos travestis aqui na Itália. Eu falei assim, o Luizinho, sim, eu vou ligar para ele agora. Aí ligou, passou para mim. Eu falei, oi Luizinho, a Rosilene, tudo. Você tá fazendo o que aí? Aí contei a minha história para ele pareceu um pouco louca, né? Para quem escuta, né? Tipo, escuta uma pessoa diz vai e você vai acreditando, parece meio loucura, mas na verdade não era, tanto que tudo que se falou se cumpriu na minha vida. E eu fui para casa dele, fiquei hospedada ali uns dias, depois consegui um outro lugar, fui embora com meu marido e minha filha, ele me ajudou. Eu preguei a palavra de Deus na casa dele, fui muito bem tratada, e depois fui indo para outros caminhos, né? Fui para uma igreja pregar e conheci a igreja que eu faço parte, Quadrangular, eu sou desse ministério. E nessa igreja eu preguei nela e o pastor gostou muito de mim e me apresentou para o presidente da igreja, que falou para mim se eu queria ser enviada para abrir uma igreja em Gênova. Eu falei sim, porque eu tenho um chamado para abrir igreja. Ali a minha vida profissional meio que parou por um tempo. A minha vida profissional parou para que, através da minha vida espiritual, né, como pastora, eu consegui minha legalização na Itália também. E assim, eu fui abrir igreja, me legalizei, até que chegou o momento da minha vida profissional. Eu precisei trabalhar, né? Eu precisava trabalhar, eu queria construir. E eu tinha 2 meninas que eu orava por elas. E elas falaram para mim, pastora, vem aqui no restaurante que tem uma vaga pro seu marido de trabalho. E eu fui com meu marido, cheguei lá e falou assim, tem uma vaga para você. Aí eu falei assim, mas eu não, eu sei, eu trabalho, eu faço coisas de comida e tudo, mas eu não sou profissional. Ela falou assim, não, mas tudo que você faz é maravilhoso. Aí eu peguei e falei, mas é um restaurante número 1, né, de Milão, que era, naquela época era o Picanhas, que ficava na Piazza Lotto, onde os jogadores de futebol iam, era como a casa deles, eles iam todos para lá.
Então eu aceitei o desafio, comecei a trabalhar e fui me profissionalizando, fazendo curso, fiz curso de chefe, culinária francesa, culinária italiana e comecei a investir na minha profissão, porque era uma casa que exigia muito de conhecimento culinário, principalmente de culinária internacional. Então eu comecei a estudar e a buscar um crescimento, né, naquilo ali. E fazia a obra de Deus e trabalhava. E foi indo, até que passou 10 anos, eu tinha contato, os jogadores de futebol iam lá, gostavam de comer a minha comida, ia muito jogador de futebol, e eu olhava, eu falava assim, quem é que faz isso? Só Deus, porque eu peguei um trabalho de profissional e eu fui me profissionalizando ali, né? Porque, na verdade, eu sabia cozinhar, mas eu não era uma cozinheira de estrelas, né, de culinária internacional, não, eu não era. Sabia a culinária brasileira. E ali foi um leque que Deus abriu para mim, tanto no ângulo de pessoas, de conhecer muitas pessoas, como um patrão que eu tinha muito bom, que me ajudava, que era o seu Vladimiro, e o local que me favoreceu por ser o maior restaurante que tinha, né, de Milão, brasileiro. Então, ali eu fui me criando na cozinha, fui me formando chefe de cozinha, até que chegou 10 anos e eu senti que o meu tempo ali tinha acabado. Eu andava, não tinha mais vontade de estar ali. Eu falei para o meu marido, André, eu vou nos Estados Unidos conhecer. E aí eu vim aqui, conheci. Quando eu olhei o céu dessa nação, eu já me apaixonei, porque a Itália era um céu cinza. Uhum. E a Europa, né, um pouco... E a primeira cidade que a senhora pisou foi aqui, em Orlando? Não, a primeira foi em Massachusetts, Boston, né? Ah, sim. Foi lá. Mas lá é meio cinza também, no inverno, né? Só que quando eu vim no verão. Ah. Então eu vi um calor. Lá é muita neve, mas eu vi um calor, eu vi um céu muito azul. E aí eu encontrei a minha igreja lá, falei para o pastor que eu tinha o desejo de vir para cá morar nos Estados Unidos. E ele disse que poderia me ajudar, porque eu já tinha um histórico já com a igreja na Itália, né, que era o mesmo ministério. E eu voltei para a Itália, fiquei lá mais 2 anos e meio, foi. Aí quando eu completei 10 anos, foi isso mesmo, eu voltei e fiquei 2 anos e meio. Quando eu completei 10 anos... No outro dia eu fui embora e vim para cá. Consegui os vistos, né, dos meus filhos, que aí eu já ganhei o João, já tinha a Brenda e o meu marido. E viemos, Joana. Chegamos lá em Boston, começamos a abrir igreja, a fazer a obra, a trabalhar. E fui fazendo isso. Mas você entrou aqui legal? Não, eu entrei com visto de turista. De visto de turista, né? Isso. E aí você batalhou até conseguir ter o green card. Quando eu cheguei, muitas pessoas falaram para mim assim, que era impossível conseguir o meu green card no país, que eu tinha que ser chamada, o green card, por motivo religioso, eu tinha que ser chamada no outro país. Sim. Mas eu falei, eu não vou voltar mais, eu vou conseguir o meu documento aqui. Só que eu lutei contra todas as possibilidades, porque foram muitas vozes que me disseram que eu não conseguiria. Mas eu sempre tive muita fé em Deus, que eu não posso tirar essa glória de Deus, porque primeiro na minha vida é Amém. Deus. Depois eu tive muita garra também, né, para lutar. Eu saí da cozinha de novo e fiquei cuidando da igreja, abrindo a igreja, cuidando das vidas das pessoas. E fazia sempre alguma coisa na cozinha, mas não podia exercer a minha profissão, que é sempre o que eu gostava de cozinhar, né, ser chefe de cozinha. Mas eu fiquei ali trabalhando na obra e aplicamos para um visto religioso e nós fomos aprovados com visto religioso. Com 6 meses que eu ia começar a ficar ilegal, eu fiquei 1 mês ilegal nesse país, porque o meu visto de turista era 6 meses. Com 1 mês que eu estava aqui, nós aplicamos para mudança de visto, para religioso. Quando passou 5 meses... saiu o visto religioso. Eu fiquei 1 mês só ilegal. E com o visto religioso eu fui ficando e renovando, né? A cada 2 anos tinha que renovar. E quando completou 5 anos de visto, aí nós tivemos o direito do green card. E nós aplicamos por green card. A igreja, né? Já tínhamos uma igreja que nós tomávamos conta. E o ministério que acreditava em nós, o nosso pastor Cário, né? E pastor Iraci, aplicaram por green card nosso.
E a gente ficou esperando, porque não podia mais trabalhar. Porque o visto religioso, você precisa estar trabalhando na obra, né, na igreja. Então, eu fiquei. Mas para mim era tudo muito difícil, porque eu não podia trabalhar muito para ganhar dinheiro. Tinha que trabalhar na igreja e eu não gostava de receber salário da igreja. Eu tenho que citar esse detalhe. Eu era um pouco bem radical, eu e meu marido não gostávamos. Sim. Então, eu cuidava dos filhos das ovelhas, dos membros da igreja. Elas me pagavam para me cuidar das crianças da igreja. Eu cuidava das crianças. E aí a senhora tinha o seu dinheiro para sustentar. Isso. E aí como que a senhora veio para Orlando para poder entrar na cozinha e hoje ser a chefe da cozinha? Aí, quando eu disse ao meu pastor que quando o nosso green card chegasse, que eu ia vir para Orlando. Porque eu vim pregar em Orlando cinco vezes, eu vim em Orlando e eu fazia as festas de final de ano nas casas das pessoas, né, que eram ricas, assim, pessoas da sociedade daqui de Orlando me chamavam para fazer as festas, né? E eu vinha. Uma amiga que eu tenho aqui tem um grupo, ela limpa, né? Tem muitas casas e ela me chamava para fazer a comida das famílias, as ceias. E me apresentava como a chefe, Rose e tudo. Ali eu me alegrava porque eu começava a fazer comida, mas não podia ter um trabalho, era só final de ano. E eu falava, eu gostei, eu amei essa cidade. E é a cidade que eu quero viver a minha vida. E aí eu falei com o meu pastor, olha, pastor, quando o meu green card sair, eu vou embora para Orlando. Então, sabe, Jona, minha filha casou e o meu green card saiu. 2 meses depois, eu acho, foi. 2 meses depois. Em outubro. E eu peguei e falei com meu marido, André, então vamos embora. Vamos embora que agora... Entreguei a igreja para ele colocou uma família. E eu cheguei aqui, vim na frente com meu filho. Eu e meu filho primeiro para preparar o caminho. E meu marido ficou trabalhando lá, né? Que saiu o documento pra gente, a gente podia trabalhar. Aí eu cheguei aqui, procurei no Google um restaurante. Fui lá, eu vim de lá, um rapaz me arrumou um trabalho de chefe num restaurante que ia abrir. E eu vim com um trabalho tratado. Só que quando eu cheguei, o restaurante não tinha aberto, porque precisava das autorizações. E o que eu fiz? Abri o Google, procurei um restaurante e fui lá, busquei trabalho, mostrei meu currículo e a moça me deu para trabalhar e eu fiquei 2 meses. Quando eu saí, eu procurei o Café Mineiro. Um cozinheiro me falou assim, vai lá no Café Mineiro que a patroa é muito boa. As patroas lá, né, a Neida e a Mariana são pessoas muito boas, Rose. Vai lá e procura. Eu procurei. Isso tem 4 anos atrás. Aí eu fui, procurei a dona Neida e encontrei. Ela me deu um trabalho. Fiquei trabalhando. Trabalhei 1 ano de cozinheira. Porque aqui no café não tinha chefe de cozinha. Porque a dona Neida, ela foi cozinheira e ela não gostava de pôr chefe. Então eu trabalhei como cozinheira e fiquei 1 ano e saí. Aí saí e fui trabalhar em outro trabalho. Passado 1 ano, 1 ano e meio, eu fui, depois da pandemia, no final da pandemia, eu vim aqui de novo visitar ela, que eu tive saudade, e os colegas de trabalho. E aí me chamaram para voltar. Eu voltei, né, Joana? Fiquei trabalhando de cozinheira uns meses e depois ela falou, Rose, eu gosto muito do seu trabalho e da maneira que você conduz a casa, né, a cozinha, e eu quero te dar uma promoção. Me aumentou, né, meu salário, me honrou a minha vida. Sim. Eu gosto... E qual é o nome do restaurante que a senhora trabalha hoje? É Café Mineiro Brazilian Steakhouse. E hoje, então, você tem uma eira e tem beira? Hoje eu tenho uma eira e tenho beira. E o que aconteceu com a sua filha casou e seu marido? O meu marido trabalha também, meu filho estuda, a minha filha casou, já tem... Todo mundo está aqui em Orlando com a senhora? Todos estamos aqui em Orlando. Que glória! Glória, toda Então, a o que a senhora falaria para alguém que está lá em casa achando que a vida não tem jeito, que está igual eu e você alguns anos atrás, sem eira nem beira? Inclusive, quando eu vi o teu vídeo, Joana, isso me chamou a atenção. A nossa história é um pouco parecida, né? Uhum. Eu preciso dizer uma coisa para você. Essa noite, no meu coração, eu imaginava como ia ser
a linha, né? A linha de raciocínio da entrevista. Eu pensava no meu coração e realmente foi o que nós combinamos de falar, a minha experiência. Eu quero dizer para você, primeiramente, que quando Deus quer, acontece. Não importa o país, nação, cor, raça, possibilidade. Eu não sei onde você está agora. Você pode estar morando numa casinha na beira de um rio. Eu morava num morro que subia e descia. Lá na descida desse morro que subia e descia, era a casa que eu morava. Que eu não tinha possibilidade. Quem diria que eu ia um dia andar de avião? Um dia eu seria uma chefe de cozinha de um restaurante em Orlando. Na minha visão, na minha ótica humana, eu não tinha possibilidade, mas eu tinha uma fé, uma força de lutar. Eu não vou te falar que vai ser fácil, porque nada na vida é fácil. Mas eu vou te falar que se você quiser, e se Deus quiser, além de você, acontece. Porque eu acreditei sempre assim, que tudo é possível ao que crer, né? Se você crê, é possível. E se Deus quer que aconteça na sua vida, Ele cria caminhos. Eu preciso também te falar uma coisa. Um dia eu estava vendo um vídeo da Joana, e eu gostei tanto daquele vídeo, e dela como pessoa, aquilo que ela me transmitiu naquele momento, quando eu saí do meu trabalho, fui para minha casa, tomei um banho, relaxei, aí eu deitei na minha cama e peguei para ver a mídia, né? E peguei o vídeo para ver. E eu comecei a ouvir os testemunhos, histórias, as coisas engraçadas, o lado quando ela fazia o drama, todo o conteúdo. E me identifiquei muito, e no meu coração eu falei assim: ah, Deus, eu queria mesmo conhecer essa mulher. Eu gostei dela. Eu tive uma ligação com ela. Eu queria conhecê-la. Assim, estar junto, falar, ser uma pessoa que fizesse parte. Porque tem pessoas que a gente quer que faça parte da nossa vida, não é assim, Joana? Tem coisas que nós queremos fazer parte também. E eu queria tudo isso. Eu sou uma pessoa realizada. Eu tenho um casamento de 28 anos. Eu tenho uma filha que é casada, tenho 3 netos maravilhosos, tenho um filho que é um menino muito inteligente, é um menino muito abençoado. Eu tenho um trabalho que eu gosto, eu faço o que eu gosto. Eu acho que eu nasci para ser uma chefe de cozinha, uma cozinheira. Maravilha. Às vezes é difícil, eu escuto pessoas falar que trabalham em coisas que não gostam. Não, eu trabalho no que eu gosto. Eu faço tudo que eu gosto. Eu faço tudo, eu sou realizada na minha parte profissional. E eu falei assim: Deus, eu queria conhecer essa mulher. Acho que naquele momento o anjo do Senhor levou para Deus. E olha, eu tenho que te falar uma coisa, pessoal. Eu estava onde aqui, no final do dia de trabalho, eu estava já lá dentro da cozinha. Não era suposto eu estar fora no salão, vir olhar buffet, vir olhar nada. Era suposto eu estar lá vendo a preparação que os funcionários estavam fazendo. Mas aí, às vezes eu dou uma vinda para pegar um ventinho fresquinho. Fui lá na sala dar uma olhada, pegar um vento, beber uma água. Do nada, acreditem, acredita, comadre. Eu olhei para o lado assim, eu vi a Joana de costa, não foi nem de frente. E eu fui acompanhando. Quando ela virou no perfil, eu falei assim: Joana. Aí ela olhou assim, eu falei: ah, não. É a Joaninha. Eu fui lá na mesa dela. E eu não sou uma pessoa meio, assim, tiete de nada. Tanto eu convivia, eu tinha assim, um convívio, né? Dentro do meu trabalho, da minha profissão. O Ronaldo Gaúcho ia, e o Dida, ia o Cafu, ia Robinho, ia tanta gente, mas eu não era presa a nada nem a ninguém. Mas eu não sei, o meu coração prendeu naquela bênção. E eu falei assim: ai, vou lá na mesa. Joana, é você, Joaninha? Aí quando eu vi o Olavo, né? Aí eu falei: ah, é ela mesmo. Ela e o esposo. Aí eu comecei a conversar com ela e foi assim uma coisa maravilhosa. E sabe o que eu quero dizer? Tudo isso aponta para uma coisa: quando você deseja e quando você quer, acontece. Eu falei do meu coração: eu quero conhecê-la. E Deus marcou o encontro. Eu falei: Senhor, eu quero morar em Orlando. É uma cidade linda. Desde criança eu escutava as pessoas falarem na Disney. Eu escutava falar. Hoje eu tenho a Disney que eu posso ir quantas vezes quiser, porque eu sou uma moradora dessa cidade, né? Eu tenho direito aos benefícios, até desconto nos parques. Então, quando você
quer, uma coisa do teu coração e você tem uma força, uma fé, eu não sei qual é a tua fé. A minha fé é em Deus, né? Eu falo de um Deus que eu acredito, que eu vi, que me prometeu e que cumpriu, fez milagre na minha vida. Eu não sei a tua força, talvez você nem conhece esse Deus, mas você tem uma fé, você tem uma força que você consegue. E você consegue, porque quando nós queremos e entregamos para Deus, assim, eu creio que as coisas acontecem como... E eu acredito muito que o nosso Pai Celestial, ele manda as bênçãos, mas que eu tenho que ir atrás das coisas também. Porque muitas pessoas estão em casa, pedindo Deus um emprego, um trabalho, mas está lá na cama pedindo trabalho, emprego, ou a situação, mas não tem coragem de desafiar, de sair. Sem nada, sem eira nem beira, depressiva, tomando remédios. Mas eu entendi que eu tinha que arregaçar minhas mangas mesmo, acreditar em Deus, sim, acreditar, mas também correr atrás. Porque não é, você, às vezes, muitos acredita, mas quer que Deus faça tudo. E não é assim. Você tem que acreditar em Deus, mas tem que acreditar em você também, que você pode. Como eu acreditei, eu dormi na rua, numa casa de mendigo, não contei pra ela, eu dormi no abrigo de mendigo, e eu dormi no aeroporto, e eu escutei lá também que eu não ia conseguir ter documentação lá, e eu tive documento de pastora lá. Eu cheguei aqui, eu escutei também os diagnósticos das pessoas. Sempre vai haver aquela voz que vai querer te desanimar, mas vai haver também a voz que vai te animar. A voz que vai te dizer para você, você vai conseguir. Você tem um sonho, às vezes, de morar fora do país. Não é impossível. Não é impossível. Você pode, você consegue. Basta você acreditar em Deus e acreditar em você, que você pode. Porque eu sou uma mulher negra. Eu sou uma pessoa religiosa, às vezes religiosos, eles são discriminados também, né? Uhum. Os negros são discriminados, mas eu nunca olhei para a cor da minha pele e não olhei só para a minha religião. Eu olhei e eu vi que eu tinha uma força que me sustentava. Amém. E eu fui e eu consegui. Amém. E eu agradeço por essa oportunidade de estar passando a minha experiência para você. Eu espero que te sirva, como um dia eu escutei tantas que me serviram. Então tá. Obrigada, Rosilane. Um beijo grande. Um beijo pra você e também, comadre. Tchau, comadre. Tchau.